nesse momento em que nós iremos começar uma live que eu creio que vai bugar a sua cabeça, né? Há pouco eu estava na aula do Geburá com o Efraim, aonde ele está dando um aulão no Geburá, explicando a ação dos principados sobre as nações, em especial o que está acontecendo envolvendo, né, Estados Unidos da América, Israel, Rússia, Índia, China e Japão. Porque essa galera, esse ano, né, vai dar pano para manga. Pano para manga aí, pode ter certeza disso. Essas nações, elas estão cotadas para dar a direção planetária aí, no mínimo, nos próximos 25 anos. Meu Deus! Estamos falando aí em 2050, né? Você sabe que a Índia já botou um satélite dela, né, na parte escura lá da Lua. Né? O satélite não, ela pousou um trem lá. Eles pousaram um trem que ninguém viu, nem o Elon Musk, com todo a parafernália dele, que está em cima da nossa cabeça, né? Deu conta do que efetivamente, né, os indianos estavam fazendo. Né? Você sabe que, inclusive, a Índia é parceira ativa do Vale do Silício. Né? As empresas de tecnologia, né, americanas fazem uso do QI dos indianos, meu Deus! Né? E a mesma Índia está tendo uma aproximação relativa com a questão da China, estamos vendo o Japão se mexendo e os três anjos, a tríade, envolvendo aí, né, Donald Trump, envolvendo a questão, né, de Benjamin Netanyahu e Vladimir Putin. Então, esses três personagens, eles roubam a cena, pelo menos nos próximos 5 anos, né, até a Agenda 2030, correndo por fora. Nós temos a China, nós temos o Japão e nós temos a Índia. Observe que ficou em terceiro plano, né, a Europa. Olha só, hein? Europa em terceiro plano, né, se é que ela ainda vai conseguir se manter de pé depois da jihad, que pode acontecer a qualquer momento em solo europeu, no enfrentamento e confronto. Né? Observe que a Arábia Saudita também não apareceu nesse grupo dos 6. Não temos a Arábia Saudita, né, cotada ainda para ser uma influência planetária, ok? Sabendo que os sauditas estão investindo pesado ali, na questão da IA, mas, belicamente, eles ainda estão dependentes dos americanos, né? Né? Mas esse é o cenário, né, que nós vamos estar abordando, né, dentro de uma perspectiva, trazendo para a realidade do Brasil, depois que pegaram Maduro. Né? Maduro foi pego na condição podre dele ali, né? E agora nós temos a sensação que Mariano Maduro não foi pego. Na realidade, o termo extração pode estar ligado ao conceito de resgate. Meu Deus! Maduro teria sido resgatado de um cativeiro, já que ele estava aprisionado no sistema que ele ajudou a manter. E no momento que ele quis correr fora de tudo isso, quer dizer, largar a bendita da toalha, as boas línguas dizem que ele não estava em condições de sair vivo. Meu Deus! Então, né, uma galera queria Maduro ali até que a morte o levasse. Né? E Maduro, né, de bobo não tem nada,
ele não tinha intenção de passar para a eternidade ainda, né? Então, tudo indica que Maduro foi resgatado. Se você acha que Maduro foi resgatado, você coloca o número 1. Você coloca o número 1 aí e diga para mim a cidade que você está me vendo e ouvindo. Se você acha que Maduro foi capturado, você coloque o número 2 e coloque a cidade que você está me vendo e ouvindo. 1, ele foi, né, resgatado. 2, ele foi capturado, ok? Vai colocando para mim aí, coloque como está o clima aí na região de vocês. Já há pouco eu recebi uma informação de Paraty lá, da tromba d'água em Paraty. Vá dizendo para nós como está aí, que eu vou ver o que aconteceu com o nosso convidado, né, para ver se ele está tentando entrar. Ok, então você vai dizendo para mim como é que está o tempo aí, o que está acontecendo aí na região de vocês. Já tem tromba d'água aí, está tendo chuva, está tendo vento, está tendo granizo, está torando o céu aí, está caindo neve. Cadê a turma da Europa aí? Cadê a turma da Europa? Cadê a turma da Europa, né? Coloquem para nós aí dos Estados Unidos, pessoal da África, cadê o pessoal do Japão, de Singapura, cadê essa turma, gente, ok? De Oceania, Austrália, Nova Zelândia. Eu ando sentindo falta da turma aí da Austrália, né? Pelo menos o horário agora lá é meia-noite. Meia-noite não, já é um pouco mais, né? A Austrália dá uma diferença de 16 horas, né? Então, não, é de manhã cedo, acho que é pela manhã aí na Austrália, aí na Nova Zelândia, né? Então, vocês vão atualizando para a gente, ó, o Canadá, a Patrícia está dizendo, ó, 24, gelo geral, 24 negativo, né? Vocês vão colocando para mim aí, da onde vocês estão nos vendo e ouvindo, né? Nós estamos aguardando aí se o nosso convidado vai conseguir entrar, tá certo, né? Acabei de passar mensagem para ele lá, deixa eu ver de novo. Guardando aí né, o nosso professor Fábio, que vai fazer uma análise comigo, né, a respeito aí de 25, 26, com foco, inclusive, na condição do Brasil agora. Você sabe que se houver uma mudança significativa na Venezuela, só sobrou o Peru, né? Que, por coincidência, a ferrovia intercontinental chinesa sai do Porto de Santos e vai até Lima. Então, né, provavelmente o Peru poderá ser um fator de resistência dançando a Colômbia. Se a Colômbia dançar, ok? Nós teremos o Peru ali no Pacífico, isolado, e o Brasil aqui na parte do Atlântico, né? E a pergunta que não quer calar é quais serão as consequências disso para nós que aqui estamos a nível de Brasil. Quem acredita que 26, com as medidas de Trump frente à Venezuela, vai dar bom para o Brasil, coloque o número 3. Quem acredita que o trem vai torar para o Brasil,
coloque o número 4. Né? Gustavo Petro cai na Colômbia, da mesma maneira que Maduro caiu. Lembre-se que nós já levantamos aqui a tese de Maduro ter sido resgatado, meu Deus, ter sido resgatado, né? E que ele seria refém lá daquela turma que mantém a bagaceira venezuelana. A questão agora é como será o day after. Nós estamos vendo já uma movimentação global significativa, né? Nós vimos aí uma posição tímida da Rússia, uma ação impositiva da China, o sol está maduro, né? Apareceu uma meia dúzia de correligionários chavistas pedindo devolvam Maduro, nós queremos Maduro, né? Mas a maioria da população venezuelana em solo venezuelano e os que foram expatriados, né, estão respirando momentaneamente aliviados com a possibilidade da quebra do bendito regime chavista. Você acredita que esse regime ele vai ser aniquilado na Venezuela? Coloque o número 6 para a gente aí. Você que acha que não, coloque o número 7. Né? 6 vai, de fato, haver uma mudança, né, grande na Venezuela, e 7 eles não vão mudar. Lembre-se que nós temos 1 milhão, tecnicamente, de chavistas armados na Venezuela. Né? Então, né, extrair Maduro está muito distante, a não ser que haja um acordo já com a vice que assumiu no dia de hoje o comando e a direção, junto ali com o bendito do ministro da Defesa, né, de Venezuela. Então, nós vamos aguardar esses desdobramentos. Estamos tendo a honra e a felicidade de receber, né, nosso querido professor Fábio para poder conversar conosco, né, sobre o que é o mundo de 2025 e o que é esse início de mundo de 2026 e quais são as nossas expectativas e retrospectivas diante do que tem sido, né, a saga humana no planeta chamado Terra. Né? Está na hora da gente pegar a última nave, quer dizer, como é que as coisas vão acontecer no futuro do presente. Seja bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vindo. Shalom. Shalom, shalom, meu querido doutor Alex Alves. Vocês estão me ouvindo bem? Com certeza, muito bem, muito bem. Ok. Doutor Alex, confesso que eu primeiro peço desculpas pelo meu atraso e depois eu confesso que eu não sabia que a live ia ser feita no dispositivo do celular, eu achava que fosse no computador. Aí quando eu fui para minha diretriz, lá falou, não, só pode ser pelo celular. Eu voltei para o celular, peço desculpas, Tá doutor certo. Alex. Tudo bem aí com vocês? Faz parte. Vocês, mas seja muito bem-vindo, meu amigo, muito bem-vindo. Se obrigado. você puder se apresentar para a galera, né? O pessoal entender por que você está vindo como zagueiro, né, quarto zagueiro, para me ajudar a parar a jogada e criar um momento de reflexão desse início de ano que já é turbulento e intenso. Né? Parece que vai ser um ano bastante intenso. Né? Então, você se apresenta para a galera, meu amigo, para eles poderem entender a trajetória que você vem fazendo, né? E depois você já tem liberdade para começar a explanar a tua percepção, né, do mundo que tivemos até aqui e o que você está enxergando, né, para o mundo a partir de agora, com todas as emoções que estão sendo colocadas diante de nós. Né? Todo dia tem uma emoção nova, né? E a gente tem que gerir esse ambiente psíquico, gerir esse ambiente psíquico. Então, a palavra é sua. Em primeiro lugar, mais uma vez. Né? Agora, em segundo lugar, eu agradeço o convite, doutor Alex. Eu coloquei que
Era eu que devia convidar o senhor para vir no nosso canal, inclusive por uma grande coincidência. Não existem coincidências, eu não acredito em coincidências, mas eu acredito sempre no controle pleno do Criador de todas as coisas. O irmão mandou uma mensagem para mim: me dê a honra para fazer uma live. Então, vamos fazer a live, vamos aceitar o pedido e em breve vou marcar uma live com o irmão lá. Aliás, acho que será várias lives, né? No sentido de que a gente vai, de repente, tratar de certos assuntos muito importantes. Meu nome é Fábio Pires Buch, eu sou de São Paulo, moro hoje na região centro-oeste do Brasil já há 6 anos e tenho 52 anos. Sou um moré, eu faço parte do judaísmo messiânico e tudo aquilo que já vou falar aqui eu falo por mim, não da parte do movimento que eu falo. Tá? Sou um judeu que crê que Yeshua, no seu nome resgatado do original da forma aramaica, é o Messias de Israel e das nações, aquele que é conhecido por Jesus Cristo dentro do cristianismo. E sou um professor de línguas, né? Falo 6 idiomas, trabalho com línguas já há 35 anos, sou um pesquisador. O que mais? Eu tenho feito muitas pesquisas. O nosso canal, que é o canal Moré Fábio Pires, está aqui na internet, aqui nessa plataforma do YouTube desde 2012. Então, nós estamos aí, doutor Alex, há quase 15 anos. Né? E temos tratado de muitos assuntos. E o que eu chamo de teorias da realidade é um deles. Não teorias da conspiração, porque eu creio plenamente que são todos eles, assim como o senhor sabe muito melhor do que eu, inclusive, de que esses temas são uma plena realidade que foi oculta de todos nós aqui que estamos, vamos dizer assim, na base da superfície, né? E temos travado uma luta constante, inclusive dentro, em primeiro lugar, da questão do mundo espiritual, e que fez com que nós fôssemos privados de milhões de informações. Informações essas que estão sendo reveladas, eu creio que, principalmente com o advento da internet, aí nos últimos 30 anos, a internet no Brasil desde 95, né, se a gente pode calcular assim, lá fora um pouquinho antes, né, finalzinho dos anos 80 e começo dos anos 90, nós temos tido aí muitas surpresas. Eu estou num trabalho intenso de pesquisa já faz 15 anos, a minha vida basicamente tem sido isso, então eu coloquei servir a Deus na sua grande obra dentro da questão judaico-messiânica em primeiro lugar, as minhas pesquisas também em primeiro lugar, e depois vem o restante das nossas vidas. Depois vem profissão, depois vem os nossos gostos pessoais, mas hoje estamos verdadeiramente para servir a Deus, servir ao Criador, bendito exaltado seja o seu nome, dentro do testemunho de Yeshua, e trazer informações para as pessoas, informações que foram ocultadas. Informações, doutor Alex, que não são percebidas, que infelizmente não são abertas, obviamente, porque existe um interesse gigantesco dessa máquina chamada sistema, que nós fizemos uma live, inclusive, se o irmão me permitir falar um pouquinho dos outros trabalhos que a gente tem feito. Amanhã, inclusive, lá no canal Teoria Máxima, junto com o nosso irmão Maxwell Palheta, nós vamos falar sobre um tema muito importante, o que é o sistema, parte 2. Mas a gente não começou falando sobre o sistema de, por exemplo, 13 famílias, ou sistema oculto, não. Nós começamos a falar desse sistema que se inaugura desde quando Havá, Eva, peca e ela come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá começa este sistema, trazendo essa questão mais para um contexto bíblico, um contexto escritural, que também não é considerado por muitas pessoas. Que é tido também, por exemplo, que eu sei que o irmão defende a questão da leitura e da sabedoria e do conhecimento do livro de Enoque, né, o Sefer Hanok, como falamos no hebraico, que é tido, por exemplo, como um livro de teoria da conspiração. Mas, além de outros, vários apócrifos. Mas que, infelizmente, hoje, o livro de Apocalipse, ou chamado livro de Risgalos, ou Giliana, no hebraico, ele também está sendo considerado como um livro de teorias da conspiração. Incrível isso, né? As pessoas têm ficado, ao mesmo tempo que muitas pessoas têm se aproximado das questões proféticas, do que nós já estamos vivendo, muitas têm se afastado dizendo, não, as coisas não serão bem assim. Eu costumo dizer também, meu caro irmão, Dr. Alex Alves, que existe um sistema dentro das religiões, em todas as religiões, ou dentro das 3 principais religiões, a saber, o cristianismo, o judaísmo e o islã. E este sistema que ele entrou
né, dentro dessas três formadas grandes religiões no mundo, ele vai atender somente aos seus interesses e vai privar a pessoas comuns como nós de saber de certas realidades que nós vamos ter que ficar, muitas das vezes, anos pesquisando. Só que eles lá já sabem, nos seus recintos ocultos, servos de Nimrod, como costumo dizer, de certos recintos secretos, sociedades secretas, por exemplo, eles têm esse acesso à informação. Claro, os de graus mais, ou iniciados de nível mais alto, mas que não é revelado para nós. Mas o Eterno, bendito seja Ele, na sua misericórdia, doutor Alex, Ele está revelando muita informação para aqueles que temem a Ele, acima de tudo. Claro que o preço que nós pagamos é um preço alto, é um preço do qual conhecer essa verdade tem um custo para nós, obviamente, mas de que o grande prazer de saber de conceitos que muitas pessoas, inclusive os religiosos, não querem que nós saibamos, é algo maravilhoso. Então, nós recebemos essas informações de uma maneira muito prazerosa, mas, como eu disse, existe um preço alto a se pagar. Tem uma questão, né, Fábio, que a gente precisa colocar para as pessoas, né, que, na realidade, o despertar dessa consciência, né, a nível individual, coletivo, né, é um processo produzido pelo próprio Eterno, né? Porque, de maneira efetiva, é uma questão de conexões, né? Eu, particularmente, eu vivo isso numa intensidade muito grande, né? Muito grande, porque eu percebo que há uma ação convergente para se instituir uma resistência humana, analógica, biológica, e uma resistência da fé pura, né? Da fé pura, para uma posição, né, desse entrincheiramento, né, porque, na realidade, a gente está indo para a trincheira, literalmente, claro. Para a trincheira. Na tua percepção, o ano de 2025, com todas as revelações que ele nos trouxe, né, ele impactou como nas tuas pesquisas, nos teus estudos? O que é que você percebeu de 25 aí, com aquele bendito oceano, né? Que foi uma surpresa absurda, né? Todo mundo já tinha lido de que há um bendito de um abismo, ok? Porém, nós não tínhamos comprovação desse abismo e da quantidade de águas que haviam ali, mesmo com os estudos de Júlio Verne, que agora já não são mais ficção. Júlio Verne já não é mais uma obra de ficção. Então, o que está ali é uma narração. Ele narrou algo que ele teve acesso. A questão do próprio Tesla, a gente foi, né, sobressaltado com muitas pesquisas de Tesla vindo à tona, né? Com transferência de energia, né? Sem uso de cabos. Né? Então, muita coisa aconteceu e ainda houve o aparecimento do bendito 3 e Atlas, que suscita, né, a questão dos sumérios e todo o elo perdido aí dessas civilizações antigas, que nos deixam sempre, né, naquele questionamento como eles conseguiram fazer tudo isso. Foi o caso das pirâmides ali de Gizé, com aquele aprofundamento de 2,6 km ali, e aquilo aparecer como uma antena que está mandando sinal para, né, algum lugar. Interrogação, dizem que é a constelação de Sírion. Então, como é que ficou tudo isso na tua cabeça, você que já vem estudando isso, né? Pelo menos aí, pelo que você está dizendo, cerca de quase 2 décadas aí de aprofundamento direto, né, em cima disso. Como é que ficou para você esse bombardeio de informação? É baleia tentando falar com a gente, é som debaixo d'água que não é humano, é aparecimento de um monte de coisa para lá e para cá, né? É a produção sintética da vida, que isso já é real, né? Os caras já conseguiram produzir um filho de Ivo e de Adão, e de Maria e de Madalena. Então, agora não precisa da matriz biológica. Né? Então, agora nós já temos os X-Men assumidos entre nós, os mutantes. Então, como é que ficou 25 na tua cabeça?
Puxa vida, é bastante coisa. Então, vamos começar um pouquinho sobre a questão bíblica, tá? Eu vou trazer um pouco isso para a questão bíblica, tá, doutor Alex? Nós sabemos que, já falamos isso várias vezes nos nossos programas, existe, para os irmãos, vou chamar de irmãos, porque são irmãos cristãos que estão aqui, são todos nossos irmãos, obviamente, são pessoas que conhecem a Bíblia, né? Antes do Mabul, isto é, antes do dilúvio, houve um mundo, e que também é narrado no livro de Enoque. Vou chamar mais uma vez a questão do livro de Enoque, eu recomendo que vocês leiam o livro de Enoque. São quatro estilos do livro de Enoque, tá? Uma leitura clássica, outras duas leituras adaptadas, e uma talvez seja a principal, eu tenho as quatro, que é o livro de Enoque na sua versão etíope, que ele é um livro mais completo, é um livro um pouco mais detalhado. Para que os irmãos saibam, a Bíblia etíope, por exemplo, ela contém todos os livros, inclusive livros apócrifos, que são livros muito importantes para serem lidos, tá? E isso para nós traz uma gama de informações muito ricas. Então, o livro de Enoque relata certas condições. Aí a gente pode fazer uma ponte também com o Sefer Yashar, ou o livro de Jazar, o Sefer Yovelim, o livro dos Jubileus, que são talvez as duas obras principais, junto com o livro de Enoque. Então, 3 obras principais, chamadas de apócrifas, escondidas, inclusive, pelo Vaticano, né? Pela casa que eu costumo chamar de Casa de Roma, cujo líder é o líder deles, não o meu. E eu creio que também não o líder de todos que estão aqui, né? Que se autoclama, conclama como Papa, né? Do latim, né? Chamado Pai. Então, Yeshua foi muito, muito claro, né? Ele disse: a ninguém vos chamais de pai, né? Pai é só um que está nos céus, já antevendo a questão do que seria toda essa manipulação romana. Então, eles resgatam esses livros, eles escondem. Existe um livro muito interessante, que eu tenho também aqui na minha biblioteca, que fala sobre os segredos do Vaticano. Também, se não me engano, se chama Os Subterrâneos do Vaticano. Tem um outro livro chamado Os Subterrâneos da FIFA. E esse livro fala que o Vaticano ele tem 85 quilômetros de obras escondidas, e o Vaticano, irmãos, ele é um ovo, é um dos 5 menores estados, né, ou países do mundo, é muito pequeno, mas com uma vasta coleção de grandes obras que foram escondidas desde a época da Biblioteca de Alexandria, muito provavelmente, e até antes. Então, o livro de Enoque, ele fala desses experimentos que nós tínhamos naquela época, que eram os experimentos feitos pelos Nefilim. Os Nefilim que eram quem? Os seres produtos do relacionamento sexual, do relacionamento íntimo dos vigilantes, 250 que desceram para a Terra para cumprir uma função e que se rebelaram contra o Eterno. O livro de Enoque ele narra muito bem sobre isso, fala muito bem sobre isso. E esses seres se apaixonaram pelas mulheres, e a teologia reformista fala que não, que eram seres humanos comuns, né, os Bnei Elohim, e nós sabemos que há muito mais provas de serem pessoas originadas de maneira sobrenatural, pessoas totalmente distorcidas, né, disformes, gigantescos, e o judaísmo fala, por exemplo, e aqui fiquem tranquilos, sabe, irmãos? Aqui não estou aqui para pregar judaísmo, não. Fiquem em paz, tá? Nós estamos aqui para falar de Bíblia, num respeito gigantesco com o trabalho do Dr. Alex Alves. Mas alguns pontos a gente vai colocar assim. De que quando as mulheres pariam esses seres, Dr. Alex, elas automaticamente morriam, porque elas não aguentavam, né? Então, muitas mulheres morriam ao parir esses seres chamados Nefilim, né? Que vem da raiz Nefal, que significa cair, né? Perfeito. Esses seres tinham uma grande inteligência, então eles começaram a fazer o quê? Pesquisas, e começaram a fazer toda uma questão disforme na Terra. Eles começaram a fazer os grandes cruzamentos entre seres, o DNA humano com o DNA de animais. Então aí nós temos vários seres da mitologia, né? Nós temos o Minotauro, o que mais? Vários seres, as sereias, os tritões, né? Os centauros. Aí vem toda a questão da mitologia grega. Aí vem os seres gigantes que habitavam aqui as Américas, os seres gigantes que foram vistos aqui em Ushuaia, abaixo da Argentina, ou na Patagônia, ou na Tierra del Fuego, narrados pelos grandes navegadores, e que se diz ainda
foi até uma discussão um mês atrás, aí, com as pessoas tiraram uma onda conosco, porque há sim ainda seres gigantescos no extremo sul da América do Sul. Mas é óbvio que tudo isso é algo muito escondido, e a mídia não contém nunca. Restrito. É estritamente restrito. Perfeito. Então, o cenário que nós tínhamos naquela época, doutor, ele não morreu com o dilúvio. Porque se nós pensarmos, nós temos duas teorias de que os seres anfíbios, eles sobreviveram ao dilúvio. Ora, a água não podia matá-los. Então, estamos falando de seres anfíbios, por exemplo, sereias. Assista um documentário chamado Noah, N-O-O-A, que passou, inclusive, eu assisti inteirinho esse documentário em 2012, passou num grande canal de pesquisas, se não me engano, foi o History Channel, foi o History Channel que passou, sobre as pesquisas deste grupo, e que em muitos anos esses pesquisadores foram frustrados, porque quando eles foram para a África do Sul, o governo sul-africano, eu não estou falando aqui nada de invenção da minha parte, isso está registrado e saiu em mídia grande, o governo sul-africano resgatou e apreendeu todos os documentos deles, eram, se não me engano, 12 ou 15 pesquisadores, muitos deles ficaram frustrados, pararam as pesquisas, uns ficaram meio malucos, coitados, e 2 continuaram a fazer as suas pesquisas. Noah, um nome muito sugestivo, que é o nome hebraico de Noé, por exemplo. E esses seres, eles permaneceram. E também é dito que um membro dos 8 que adentraram a arca também tinham um DNA dos Nephilim. Então isso não morreu. Muitos irmãos nossos, cristãos, por exemplo, acham que como que esses seres podem ter surgido? Ora, se nós conhecemos o livro de Reis, por exemplo, que fala sobre a luta de Saul, no governo de Saul em Israel, que ele não conseguiu dar conta daquele gigante filisteu, Goliat, né, ou Golias, quem assumiu a bronca? Foi o próprio Davi, né? Pelo poder de Deus, pelo poder do Eterno, enfrentando aquele homem, chamando de incircunciso, não é? E matando com uma funda, um objeto que era um objeto na época de pastoreio, um objeto que não era na realidade, guerra, Fábio, né? ali, Fábio, é interessante isso, né? Ele cai por conta da pedra e Davi usa a espada de Davi, a espada de Golias, para poder degolá-lo, né? Inclusive, essa espada, depois, Davi resgata, né? Quando ele está fugindo, né? De Absalão, se não falha a memória, né? Ele resgata essa espada, inclusive, né? Que é até interessante, né? Porque depois, parece que pela história, essa espada desaparece, né? Ela desaparece. Sim. E eu vi, não sei se seria real, mas nos contos celtas ali que falam, né, a respeito da tábua redonda ali, né, dizem que Excalibur seria, né, forjada a partir dessa espada de Golias. Não, tem umas coisas assim interessantes que circulam mais de concreto, né, nada. Mas como ficou para você, então, essa leitura dos Néfilins diante dessa possível transição pós-dilúvio e esses seres aquáticos, por quê? Nós temos a questão de Atlantis, nós temos aqueles filmes do Aquaman, né, que trazem justamente esse povo, né? Nós temos visto a questão dos reptilianos e uma ênfase a isso ali na Amazônia com Ratanabá e os túneis de Ratanabá e a possibilidade de ligação de Ratanabá, inclusive, com as minas do rei Salomão, né? Do rei Salomão. Então, como é que você entende esse processo do que Enoque relata ali, né? Os apócrifos citados? Eu ainda colocaria mais o de Adão e Eva, que é interessantíssimo, de Adão e Eva. É muito interessante, sim. Porque traz muita resposta, traz muita resposta para muitos alos bíblicos, né? Mas então, como isso caminha para esse momento de 2025, onde parece que nós viramos espectadores, né, de acontecimentos que sempre estiveram sendo colocados, mas nunca assumidos, e de repente eles vieram à tona. E dentro disso, doutor, o irmão citou a questão
do que nós temos hoje, do que nós estamos vivendo, o irmão citou a questão dos X-Men, todo esse cenário lá atrás, ele continua hoje. Aliás, ele sempre continuou. O irmão citou a questão de Tesla. E é muito dito aqui, a gente vai... Poxa vida, se a gente for tratar do assunto Tartária, que eu tive contato com ele a partir de 2017, é um assunto extremamente vasto, e é um assunto que ele é documentado, há documentos sobre isso. Então, não há como negar. Sinceramente, aqueles que não querem acreditar, né, nessas situações, não há como negar. E de que o mundo ele era de uma forma anteriormente, e de que este sistema, que nós sabemos quem domina esse sistema, ele veio e cortou toda essa questão. Por exemplo, a energia livre. Isso já é tratado dentro da vida de comunidade egípcia, por exemplo. É só a gente buscar alguns livros do Zacarias. Eu tenho alguns livros do Zacarias Sitchin aqui, né? O 12º Planeta e outros livros, por exemplo. Não li todos, claro. Não tenho todos os livros dele, mas são livros importantes, ainda que eu tenha uma opinião muito restrita sobre o Zacarias Sitchin. Mas ele dá uma ideia muito forte sobre como era a sociedade que vivia naquela época e que, segundo essas questões, para quem está nos acompanhando, pesquise um assunto Tartária. Tá? Este mundo, vamos dizer assim, pré-1880, 1890, ele tinha uma configuração e que depois ele foi desconfigurado. E se diz que nós passamos por 6 resets, que esse agora, se não me engano, me corrija, tá, doutor Alex? Que esse agora nós teríamos, que vai acontecer, porque todo mundo está falando sobre isso, se diminuiu muito esse assunto. Por exemplo, na época da pan-reticências demia, o governador de São Paulo ele tinha um cartaz muito grande ao lado dele, chamado Reset 2020. Por que situação, por que circunstâncias, nós não sabemos. Ou nós sabemos, mas isso a população, o país passou incólume, porque todos estavam preocupados com o problema sanitário que nós estávamos vivendo. O mundo ele tinha uma configuração. E essa configuração tecnológica que nós temos hoje, inclusive desses seres que existem sem o nosso conhecimento, mas que estão participando muito na questão da área militar, de repente a gente pode falar um pouquinho sobre isso aqui, esse tema ele foi desconfigurado, porque há muitos relatos de que toda a energia que nós tínhamos era uma energia livre, em São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago do Chile, aí vem depois para todas as cidades mais modernas, Nova York, Chicago, e que por uma certa cidades europeias, cidades russas, que na época não existia a questão russa, todo o reino era chamado de Tartária, eles tinham a questão da famosa energia livre, que tanto Nikola Tesla pregava e fazia suas pesquisas. E que, segundo muitos, foi minimizado por Thomas Alva Edison, que participava desses grandes grupos, para que as invenções dele ficassem inferiorizadas e que a lâmpada elétrica de Thomas Alva Edison, que sempre foi um produto do sistema, viesse a ser mais importante. Bom, enfim, também isso é um outro ponto. Doutor, tudo aquilo que existia na época de Hanok, de Enoch, antes do dilúvio, é aquilo que existe hoje. E muito se diz, mas hoje nós temos uma tecnologia muito mais avançada. Irmãos, a tecnologia basicamente era a mesma, tá? Carros que levitavam, energia livre, a questão da tomada de energia sem nenhum tipo de fio elétrico. Interessantíssimo. Pessoas em conceito, já tinham computadores, inclusive, na época. Né? O negócio é tão sério, Fábio, porque nós tínhamos a ação da telepatia, que é o que eles querem trazer à tona agora com o discurso dos nanobots, e a telecinese, que era também trabalhado, o que explica, né, muita coisa que foi construída, né, e desenvolvida, gente. Você bota aí telecinese e você pesquise sobre isso, né, que é justamente o poder da mente alterando, modificando os elementos. Então, você tem uma ação elementar de alteração vibracional
a partir do uso de frequência, que é algo Perfeito. que do ano passado para cá explodiu. E quando você falou a respeito desse reset de 2020, corroborando isso, em 2021, nós tivemos o primeiro salto quântico, aconteceu na China, um processador quântico rodou no computador quântico sem energia, tá, gente? Sem energia, sem estar ligado a nada de energia que conhecemos, e que ele nos lançou num avanço de 100 anos em um ano, é o que está acontecendo hoje. Inclusive, a China informou ano passado que eles estão operando em 10G, enquanto nós estamos nos adaptando ainda em 5G. O irmão citou essa questão da telecinese, né, e dos poderes aí da psique humana, da mente humana. Eu vou só comentar algo, trazer novamente para as questões bíblicas, de que Yeshua disse que nós poderemos fazer coisas mais maravilhosas das quais ele fez. E aqui eu vou tocar num assunto, irmão Alex Alves, que eu sei que o público do irmão é um público muito adulto, que talvez realmente, eu creio, que vai compreender essa questão. Quando Yeshua diz que poderíamos mover uma montanha, não é? Quer dizer, você diz para aquele monte que ele se mova, né, de um lado para o outro, não foi numa linguagem figurativa que ele disse isso, tá, irmãos? Nem tudo na Bíblia é uma questão de parábolas ou uma linguagem alegórica. Existe sim uma linguagem literal na Bíblia, nas Escrituras, que nós podemos analisar tranquilamente. É dito, isso é muito importante, eu vou dizer 2 pontos aqui importantes, tá? Para vocês, assumindo todo e qualquer risco, viu, doutor Alex? Que as pessoas depois vão falar, mas o Boré Fábio é um maluco, o doutor Alex chamou um maluco. Não. Eu vou tratar com a questão bíblica, que é aquilo que o Vaticano e que este grande sistema presente, principalmente no cristianismo, no judaísmo também, mas principalmente no cristianismo, não quer que você saiba. Yeshua se comunicava, ao que tudo indica, por telepatia com seus talmidim, com seus apóstolos, tá, irmãos? Isso é muito importante nós colocarmos em voga. E o segundo ponto interessante, Yeshua, ele era perseguido, ele foi perseguido várias vezes pelos romanos, inclusive pelos soldados judeus, a mando de quem? De Caifás, a mando dos doutores da lei, do Sinédrio, que queriam vê-lo eliminado. Nós sabemos disso. Mas, num determinado momento, quando agarraram Yeshua para lançá-lo de um abismo, que continua sendo uma das mortes que a Torá prega. Então, para todo falso profeta, para todo aquele que se diz, por exemplo, filho de Elohim, filho de Deus, que era a acusação que colocaram para ele, você eliminava a pessoa através de apedrejamento, enforcamento ou jogá-la de um abismo. E num determinado trecho de um dos, eu creio que os 4 evangelhos, as 4 cartas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João fala sobre isso, diz o seguinte: Yeshua passou por entre eles, eles não o perceberam. Ele ficou invisível. Que ninguém... Doutor Alex, meu querido irmão, como que as pessoas... Irmão, querido, não, eu já tive uma experiência... As pessoas não percebem isso, irmão. Eu já tive uma experiência de me desmaterializar e materializar do outro lado. Eu já vivi Poxa vida, isso. eu acredito. Não, eu acredito. Eu vivi isso. Uma situação de alto risco nas Forças Armadas, um treinamento. Eu estava numa fuga e evasão, de repente traçou bambu para tudo quanto é lado, eu seria capturado, e eu fechei os olhos, e quando eu abri, eu estava do outro lado. E até hoje os caras estão me procurando lá. Então, na realidade, na verdade, eu tenho umas experiências, rapaz, só misericórdia de Deus, só misericórdia. Mas eu entendo que esse processo, ele é latente nesse tempo. Jesus diz sobre sinais, prodígios, maravilhas, e que nós faríamos o que ele fez e faríamos mais. Então, a percepção que me traz, Fábio, é que há um fator impeditivo, e ele fala que o processo aí se chama fé, e fé está ligado à glândula pineal. Nós estamos com essa glândula calcificando ou calcificada em boa parte da população, e me parece que nós fomos levados a olhar
para a terra, em detrimento, Colossenses 3, em detrimento do que deveria ser as coisas do alto, do alto. Né? Sim. Na tua percepção, quando você tem ali o processo do dilúvio, então os seres aquáticos teriam sobrevivido, eles estão entre nós nesse momento, e então, na tua percepção, nós temos seres intraterrestres, intraoceanos, e os extraterrestres, a coisa estaria nesse naipe? Sim, e isso abre também uma questão muito importante de nós falarmos lá do início, antes mesmo do dilúvio, quando Adão e Hava foram tentados por um ser intraterreno, que era a serpente, a chamada Nahash. Que ela tinha pés e mãos. Exato, ele era um hominídeo, exatamente. Depois, um reptiliano. Perfeitamente, doutor. Depois que nós vamos observar que o Eterno, bendito seja ele, vai fazer esse ser rastejar, e aí sim originar os répteis rastejantes, que a priori, naquela época, ainda não existiam. Ok. Este ser, os sábios dizem o seguinte, que eles precisavam do melhor ser chamado Nahash, Nahash do hebraico significa o iluminado, para tentar a criação de Deus. E eles conseguiram, porque tentaram a Hava, tentaram a Eva. E muito tempo depois, o livro de Adão e Eva fala sobre isso. Eva esperneou, ela chorou, ela já estava com o seu caráter modificado, até convencer Adão. É que muitas pessoas acham que ela resgata o fruto e automaticamente Adão chega ao lado dela e também come, sendo facilmente convencido. Não foi assim. E dentro dessa questão, esse ser, que era o melhor ser reptiliano, origina todos esses outros seres reptilianos que nós temos hoje. Não é à toa que muitos seres, ou muitos líderes das inscrições das paredes das pirâmides são traçados como seres em forma de rãs, né, em forma de répteis. E isso está cheio dentro das chamadas lendas maias, astecas e incas aqui das Américas. Isso aí é um prato cheio, até mais, inclusive, do que lá no Oriente Médio. Também existem relatos na China, relatos no Japão. Não é à toa que o símbolo da China é um dragão. Tá? E existem relatos também, existem inúmeras pirâmides na China, inúmeras pirâmides na Tailândia, existem inúmeras pirâmides no Mar Índico, inúmeras pirâmides lá no Mar do Japão, e inúmeras pirâmides no solo do Japão. Bom, enfim. E nós estamos vivendo essa questão dessa herança maldita, vamos dizer assim, dessa disputa por este reino. O que eles querem é esse reino. E o que eles fazem? O grande projeto dele é nos destruir. Por isso que esse mundo está da maneira que está. Muito mais hoje, obviamente. Mas, doutor, isso não nos é mostrado. Muito pelo contrário. Esse sistema tem uma questão de entretenimento muito forte, uma delas chamada Hollywood, que inclusive Hollywood significa, né, a madeira santa, que era um tipo de madeira celta ou druida que era usada em feitiços e que foi resgatada para se colocar no nome do maior, talvez, entretenimento mundial dos Estados Unidos da América. E que muitas das vezes influencia você, né? E a mim, influenciando exatamente. Enfeitiçando gerações. Enfeitiçando, exatamente, com certeza, há pouco mais de 80 anos. Então, quando a gente faz essas descobertas, quando a gente vai a fundo, tudo, meus irmãos que estão nos assistindo, tudo se interconecta. Então, se alguém pergunta assim, como que a gente pode começar a fazer esses estudos? Comece pela Bíblia. E vá atrás de tudo aquilo que se conecta com a Bíblia. E hoje nós estamos vivendo o resultado de tudo isso que eles desejam. Que o que eles desejam hoje, na verdade, é a chegada do Maitreya, do grande líder deles. O Maitreya, que é chamado pelas religiões esotéricas, principalmente lá no budismo e no hinduísmo, tão colocado em voga por Madame Blavatsky, né, que é tida como uma das heroínas do esoterismo. Mas não sabemos a quem ela servia. Eu, doutor Alex, que antes da minha conversão, eu li muitos livros sobre o budismo tibetano, gostava muito. Tá? E
eu ficava fascinado por aqueles poderes dos yogis, né? Homens que viviam 180, às vezes 250 anos nas montanhas do Himalaia e várias outras montanhas do Nepal e do Tibete, ainda quando o Tibete ele era livre, quando ele era, vamos dizer assim, ele era um país antes de ser tomado pela China. Mas nós não percebíamos de onde vinha o poder destes homens. Um livro famoso que o irmão deve conhecer, de um autor chamado Lobsang Rampa, ele foi, na verdade, um best-seller a partir do final dos anos 80, iniciando com a obra A Terceira Visão. Este homem, você lembra desse livro? Tenho apenas certeza disso. Esse homem, ele disseminou o que era toda a ideologia e o que era a doutrina yogi, a doutrina tibetana, e que tinha sido antes, no final do século XIX, início do século XX, repassada e disseminada nos recintos secretos por Madame Blavatsky e Alice Bailey. Também. As duas, que fizeram um mesmo tipo de trabalho. E chegaram à conclusão de que o poder destes homens, o poder dos monges tibetanos, era, senão, um poder de seres intraterrenos. E, inclusive, nos grandes templos do Nepal, em todos eles, basicamente, são, se não me engano, 4 ou 5 templos gigantescos, os mais importantes no Tibete também, você tem portas que não podem ser abertas, portas que estão fechadas há mais de 150 anos e que não se abrem. E força humana nenhuma, portas travadas, trancadas, que força humana nenhuma, porque já tentaram abrir, consegue abrir essas portas. E aí, Madame Blavatsky, eu não sou um grande conhecedor dela, eu conheço o suficiente, e a gente não entra, né, muito nessas questões, sabendo só o suficiente. Ela, nas pesquisas dela, ela vai para o Tibete e ela consegue fazer o quê? Uma comunicação extrasensorial, telecinética, telepática, como muitos queiram falar, com esses seres. E eles explicam o que contém ou o que continham essas salas. No interior dessas salas, desses grandes templos, principalmente dos monges tibetanos. E deixa eu só abrir um parênteses aí. Né? Você sabe que os russos investiram massivamente em pesquisas nessa área, né? Os alemães, os ingleses e os americanos, tá, gente? Os americanos, mais recentemente, os americanos, inclusive, fizeram uso, né, de alguns israelenses que eram considerados superdotados para fazerem parte de divisões de acesso ao passado e ao futuro, tá, gente? A coisa é grave, a coisa é muito grave, e que corrobora o que o professor Fábio está falando, né? Eu acompanho isso, Fábio, de maneira consciente desde 1984. Desde 84. 40 anos. Não, total. Não, só a misericórdia, rapaz. Eu só estou vivo pela misericórdia, mesmo. Só a misericórdia. Que assim porque seja. Continue assim. A gente começou a esbarrar nessas questões todas, né? E eu percebia que a conta não fechava. Né? Aquela coisa da conta que não fecha. Né? Então, a inquietude da minha alma, né? Ela sempre foi movida pelas contas que não fecham. Eu sou um matemático, né? Eu tenho um pensamento lógico, matemático muito aguçado. E aí o que acontece? A conta não fecha. Quando a conta não fecha, isso me deixa assim, né, instigado a buscar para entender e compreender. Por exemplo, o que você falou me lembrou Eclesiastes dizendo ali que não há nada de novo debaixo do sol, ou seja, repetições. Sim. Aí você me lembrou Platão, quando ele fala de reminiscências, né? E uma memória mnemônica de acesso a informações daquilo que outrora já existiu e que nada havia de novo. Mesmo termo usado por Salomão. E também isso nos lança a um nível de compreensão, de construção de realidade diante de universos paralelos que a NASA assumiu o ano passado, inclusive, também. Então, o ano passado foi um ano incrível. Até o universo paralelo foi assumido em cima disso. Né? E só não assumiram se há vida além da Antártida. Né? Nos teus estudos, você entende que há 2, aquela bendita arca de Gabriel
que está guardadinha na igreja do fim do mundo, que acharam lá naquela bendita mesquita de Meca, que o tal do Gabriel entregou na mão do profeta como como sendo a arma do fim do mundo. O que nós podemos esperar dessa ação ortodoxa, né, que no final do ano, né, nós tivemos acesso ao documento de 2024, e os ortodoxos disseram que é hora de purificar a terra, meu Deus, e que eles são os representantes de Elohim para fazer essa purificação diante do avanço de toda a ação do trevudo sobre o planeta. Porque os russos colocaram na bandeira deles, o irmão deve ter visto isso, né? No meio, eles meteram lá um São Jorge, né? Um cavaleiro, matando um dragão. Tá no meio da bandeira russa. Isso não existia na bandeira russa. Isso entrou, não deve ter 10, 15 anos que entrou esse trem, e me chamou a atenção, né, quando eu vi um ponto no meio da bandeira deles. Aí eu dei um zoom. Quando eu dei um zoom, eu levei um susto. Falei, meu Deus, eles colocaram um cavaleiro matando um dragão alado. Ok? Eu creio que já é uma resposta. E o Putin citou, inclusive, que a Europa estaria sendo, né, governada por reptilianos. Na verdade, faz uns... Que eu saiba, doutor Alex, faz aí uma questão de quase 20 anos que Vladimir Putin tem falado sobre isso. E ele afirmou categoricamente que inclusive, então, aí a gente sabe que não foi só o David Icke, que tem um trabalho excelente, eu conheço a história do David Icke, inclusive, como ele se percebeu de toda a questão do sistema, né, dessa matrix gigantesca. Nem só o David Icke, mas Vladimir Putin fala sobre essa questão dos reptilianos nas principais famílias reais da Europa, não é só na Inglaterra, por exemplo, não é só na Grã-Bretanha. Tá? E que, aí a coisa pior, porque a gente vai entrar num campo um pouquinho mais obscuro, né, doutor Alex? O Putin, ele fez várias investidas contra os Anunnaki em território russo, doutor. Que existe uma base... Posso falar aqui, ou não? Posso? Não, ok. De que existiria um algo, então vou falar assim, de que existiria um algo desses seres em território russo. Lá na Sibéria, pro lado da Sibéria, não? Sim, senhor. Sibéria, exatamente. Eu tenho olhado a Sibéria com muito carinho, cara, muito carinho. Sim. E eu achei interessante o encantamento que o Crio usou para poder neutralizar aquela bendita arca e levar para a Igreja do Fim do Mundo lá na Antártida. E eu fiquei pensando por que alguém levaria um armamento desse, né, não humano, para a Antártida, e por que não houve depois nenhuma comunicação de pesquisa, aspas, e a Antártida ficou selada e ninguém entra. Na questão da Antártida, nós sabemos, aí a gente vai entrar na questão da cosmologia bíblica, que eu costumo chamar de cosmologia hebraica, que é na Terra plana, que eu sou piamente um fiel seguidor dessa questão, que não é mais teoria. O livro de Enoch fala muito sobre isso também. Lá está, talvez, doutor Alex, um dos 5 elementos das chaves de todo o segredo da humanidade. O almirante Richard Byrd, para quem for pesquisar aqui, Richard Byrd, tá? Pesquisem, tem o livro dele é facilmente encontrado na internet. Existe a entrevista dele, inclusive, à época. Ele fez duas expedições, uma delas chamada de Operação High Jump. A primeira em 47, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, onde eles foram com uma grande quantidade de homens, se não me engano, 2 porta-aviões gigantes americanos, lá para a Antártida. Antártida e Antártica, basicamente a mesma coisa, tá, irmãos? Se a gente falar de temas aqui, eu respeito quem não crê, mas nós estamos falando daquilo que nós estudamos, aquilo que nós cremos. Eu faço parte de um grupo grande, relativamente grande aqui no Brasil, de estudiosos da questão da Terra plana.
de que eles foram pesquisar aquilo que havia além das paredes de gelo. Eles simplesmente, em 1947, foram atacados por esses seres através das suas naves, que eles reconheceram isso como OVNIs. Mas existe uma história por dentro disso também, a gente não vai entrar nesse mérito agora. E eles tiveram que, dentro de uma operação que deveria levar de 3 a 4 meses pelo governo americano, eles ficaram apenas 2 semanas e tiveram seríssimos prejuízos. Eles voltam para o território americano, o almirante Richard Byrd faz os seus relatos e ele volta para lá em 1957, 10 anos depois, se não me engano. Aí ele tem experiências com um aviãozinho, se não me engano, ele estava num bimotor, ele e mais uma pessoa, ele era almirante do Exército, era um piloto de aviões também, também tinha esse conhecimento, e ele entra nesta dimensão, que seria uma dimensão física, levado, principalmente, e de uma certa forma atraído por estes locais que estão além da parede de gelo. Irmãos, eu sei que pode parecer muita informação, eu estou aqui dando uma olhadinha também, eu falo e vou dando uma olhadinha aqui nos comentários. Eu sei, queridos, que pode parecer muita informação, só que aí a gente vai jogando, informação é pouca do que eu estou falando, em meio daquilo que o Dr. Alex tem feito. Em 84, eu era um aluno da 5ª série de 9 para 10 anos de idade, mas me orgulho muito porque a minha professora de geografia disse: leia um livro Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. E aí eu li. Entendi pouca coisa, doutor. Muito pouca coisa. Só que foi o primeiro livro de impacto, eu posso dizer, então, que foi o primeiro contato que eu tive com a questão de teoria da conspiração dentro daquele livro. Não estou defendendo Eram os Deuses Astronautas, né? Depois é um mito que depois ele cai. Mas é um livro muito importante. Eu começo lá, tá, doutor? Deixa eu corroborar essa tua linha de raciocínio para ajudar o pessoal a tentar sintonizar na mesma frequência, gente, porque nós estamos na banda FM e tem uma galera que trabalha ainda em AM. Então, o cara que está em AM, ele vai ter muita dificuldade de compreender, né, e de acessar uma banda FM, de uma faixa maior. Mas só para poder ajudar vocês, no ataque agora que foi feito à Venezuela, os americanos conseguiram agir de maneira invisível ao sistema de defesa antiaéreo venezuelano. Olha só, deixa eu te dar uma dica, né? Eu sou militar, né, gente? Ex-guerreiro das Forças Armadas. Aquilo é impossível. Impossível. Ok? E eles entraram furtivamente, ok? E saíram sem serem identificados. Mesmo depois de terem causado o dano que causaram, as explosões, eles não foram achados nos ares. Meu Deus! O que o americano usou ali? E só para lembrar você que está achando engraçado, né? O Trump usou um termo 2 anos antes dele concorrer pela segunda vez, que foi o termo armas de obliteração. Então, você bota aí, né, na tua pesquisa, arma de obliteração, foi citado, inclusive, agora pelo Pietro da Colômbia, dizendo que ele também tem armas de obliteração, e aí você pesquisa sobre a Arca de Gabriel, na Arábia Saudita, do ano de 2015. E aí, você que achou que é engraçado, depois você faz o Pix Gratidão Ancião, celular 21 995 31 34 49. Eu creio que é justo, né? Depois de você ter achado engraçado e aí descobrir que talvez você esteja desgraçado na sua ignorância, aí você venha e abençoe o ancião de dias e bote lá o Pix Gratidão. Né? Não, verdade, que como professor que você é, que eu sou, né? Eu sempre espero que os meus alunos sejam gratos. Né? Que o cara, olha, tá aqui, ó, estou trazendo para você aqui um bolo, estou trazendo para você aqui um chimarrão, estou te ajudando aqui a pagar a conta da internet.
então manda aí um Pix gratidão, ancião, depois que você descobrir que você é devoto da santa ignorância e da turma da aceita tudo. Porque é dessa maneira que chegamos até aqui. 2025 é o ano que a santa ignorância ficou pelada na rua. Meu Deus, ficou pelada. Santa ignorância pelada na rua. Olha só, ok? Quanta gente, né, que falava desse oceano, é bíblico, e aí o cara ficou com cara de bobo. A galera falava de que tinha coisa debaixo d'água e os caras assumiram que tem comunicação não humana debaixo d'água. As baleias tentam falar com a gente. Assumiram que de uma estrela distante está vindo comunicação de rádio. 3 Atlas está se comunicando com o planeta. A pirâmide de Gizé, na areia ao redor, está saindo sinais de rádio na direção do 3 Atlas. Cara, se você não entendeu e não viu nada disso, você é devoto da santa. É isso? Você está, né, praticando o culto da santa ignorância. Mas eu vou te dizer uma coisa muito legal. É verdade. O acaso não vai nos proteger e a falta de conhecimento coloca você literalmente na boca do jacaré. O primeiro que vai dançar na boca do jacaré é a galera que não tem conhecimento, gente. É por isso que em Provérbio diz que quem acessa alguém que tem o conhecimento deveria colocar na vida dele tudo que pudesse para adquirir o entendimento, o conhecimento para desenvolver o discernimento, que é a sabedoria. Então, você só consegue ser sábio se você parar para romper com o paradigma da ignorância. Essa que é a grande verdade. Mas vamos lá, meu amigo Fábio, o assunto vai longo, hein? Daqui a pouquinho vira vigília aqui fácil. Vira vigília fácil. O assunto é extenso, doutor. É verdade. Eu corroboro com tudo aquilo que o irmão colocou. Oséias, o livro de Oséias fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E o grande trunfo do sistema é fazer com que as pessoas elas desdenhem do conhecimento, lamentavelmente. Tudo aquilo que nós estamos falando, percorro aqui, queridos, quem sou eu perto do Dr. Alex? Ele está nessa vida há 40, talvez um pouco mais de 40 anos, ele falou desde 84, ele vai fazer 42 anos. Eu já ouvia falar das questões de conspiração antes, já desde meados dos anos 80. Mas eu vivi um momento, eu vou fazer agora 30 anos de conversão, desde o cristianismo até vindo agora para o judaísmo messiânico. E para quem acha que não há judeus que estudam esse tipo de assunto, é só ir para Israel, tá, irmãos? Há muitos rabinos lá que não se pronunciam, uma porque eles não querem, outra também porque o próprio sistema em Israel, o próprio sistema dentro do judaísmo, eu não costumo passar pano do judaísmo, na verdade, eu me considero uma pessoa de bom senso, e ele está presente de uma maneira muito forte, visto que muito das 13 famílias que comandam este mundo é feita por judeus apostatados. Judeus apostatados, diga-se de passagem. E uma delas, que é uma família também muito famosa, os Rockefeller, feito por cristãos protestantes apostatados. Então, quando nós falamos que o sistema está presente nas religiões, está mesmo, tá, irmãos? Agora, existe o joio e o trigo. O próprio Messias falou sobre isso. Salmo 1, se nós lermos Salmo 1, fala sobre a questão do joio e do trigo. E Mashiach, o Messias, Yeshua, ele fala que o joio será queimado. Nós sabemos o que significa essa questão de ser queimado. Então, o que nós queremos hoje, na verdade, vou tirar aqui o microfone, o que nós queremos hoje é sermos o quê? Trigo e não joio. Então, lutemos, irmãos, para sermos trigo. Isso é fundamental. Doutor Alex, dentro dessas questões sobrenaturais, a questão da arca, a arca de Gabriel e a arca da aliança também, que são as duas, né? Que são dois contextos muito, muito importantes. Eu vejo que tudo isso será revelado, doutor, mas será revelado pelo Messias, porque nós não podemos esperar nada desse sistema que nós estamos
e daquilo que será revelado, porque tudo terá uma comunicação muito grande com essa questão dessa falsa comunicação entre os seres humanos e os seres alienígenas. Se o irmão me perguntar o que eu acho que é o 13 Atlas, irmão, eu tenho algumas deduções, talvez, ou algumas suposições, ou melhor dizer assim, sobre o que seja. Ou pode ser Nibiru, ou pode ser realmente uma nave gigantesca e que já vem, vamos dizer assim, nos visitando há talvez milhares e milhares e milhares de anos, guiada pelos o que nós chamamos de Anunnaki. Para quem não sabe, em 1977, lá na Inglaterra, enquanto as pessoas estavam vivendo lá o início do movimento punk, inclusive, do qual, de uma certa forma, eu fiz parte, eu tenho 52 anos de idade, aqui no Brasil, mas lá em 77, muitas pessoas estavam assistindo a BBC de Londres. De repente, a televisão sofre uma grande interferência, eu acho que o Dr. Alex lembra desse fato ou pesquisou esse fato. E aparece um líder, com uma voz colossal, grotesca, que se chama Ashtar Sheram, e que é idolatrado, venerado por muitos membros esotéricos do mundo, inclusive muitos aqui no Brasil. Você vai lá para Trigueirinho, Trindade, você vai ver os discípulos do Ashtar Sheram. Né? Eu acho que é só o ET Bilu, né? Não é não, tá, irmãos? Esse ser, ele se manifesta numa transmissão da BBC de Londres em 1977, dizendo os planos que eles têm para fazer comunicação com os seres humanos. E depois houve outras aparições desse ser. Doutor Alex, o pior é que, como a gente faz a nossa pesquisa é uma pesquisa geral, né? A gente vai em outros canais, a gente detecta outros pontos, porque nós vamos fazendo as ligações e as relações com tudo aquilo que a gente pesquisa. Muitos esotéricos já estão falando que essa 3 Atlas é a nave do tal do Ashtar Sheram e que muito em breve ele vai fazer a comunicação com os seres humanos. Muito em breve. Interessante porque o movimento... Então essa leitura das 49 raças aí, né, dessa turma aí, ela estaria ligada diretamente a esse conceito dessa aproximação do 13 Atlas, e coincidentemente ou não, ele aparece 10 anos depois que mexeram na Arca de Gabriel. Interessante, né? Tudo vem para se conectar. Esse livro que o irmão comentou é um livro russo que saiu no final dos anos 60 para os anos 70 e ficou muito famoso lá na Rússia ou na ex-União Soviética. Ele foi divulgado tratando das 49 raças, desses chamados, né, seres alienígenas, que na minha concepção, eu creio daquilo que eles sejam. Tá? Que faz parte do grande engano da humanidade. A humanidade, ela vai comprar esse grande engano. Agora, Fábio, esse é o grande nós problema. Estamos ali na Suíça com o CERN, que há cerca de 2 anos e pouquinho atrás assumiu o contato na 4ª dimensão que eles acessaram a um ser que eles aprisionaram e que estariam aprendendo com esse ser. O ano passado eclodiu que os americanos têm um anjo aprisionado, interrogação, que caiu em 49 em solo americano e que coincide, a partir dos anos 50, com um grande avanço tecnológico do conceito, né, de internet, o conceito, né, de IA, o conceito de robótica, porque nós tínhamos um tipo de tecnologia antes da guerra, da Segunda Grande Guerra, e o fato é que pós-segunda a coisa tomou um vulto, e agora, mais ainda, porque, de fato, o reset que você citou de 2020, ele ocorreu porque a nossa tecnologia se tornou outra. O mundo é outro a partir de 2022. E agora nós estamos tendo acesso a carro voador, a gente está sendo a Android, né, a robô... Que já existia antes. Né? Tudo isso
está vindo à tona, né, dentro desse processo, né, teletransporte, quer dizer, tudo isso aí agora, invisibilidade. Você vê que essa última guerra, né, de Israel com o Irão, 12 dias, Israel foi acusado de usar espíritos do combate, meu Deus, espíritos, né? E, de novo, esses espíritos parece que apareceram na Venezuela, porque parou tudo. E o Irão colocou que isso não é natural. Seria uma utilização sobrenatural a nível de combate, né? Esse contexto todo, Fábio, você acredita que vamos botar aí, né? 1% da população está desperta para isso. Vou ser bem generoso, né? Que 1% está desperto para isso. Bem generoso mesmo, exatamente. 99% é menos. Está no efeito, tô nem aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Claro, a galera está se acabando aí no gelol com metanol. Então, dentro da tua percepção para o ano de 26 agora, que é um ano que está sendo prometido um monte de coisa, mas é um monte. Gente, vocês não têm noção. O que vai eclodir em 26 é doideira, hein? Doideira. A galera que fica rindo, que acha graça disso, daquilo, o pessoal vai pirar o cabeção, hein? Eu estou te garantindo que vão pirar o cabeção, ok? Como é que é 26 no teu desenho agora? Porque nós estamos numa reestruturação geopolítica global, aonde desponta a Rússia de um lado, discurso de santificação, e Israel numa ação de preparação para o Messiá, para a chegada, e nós temos Trump garantindo a eternidade de Israel como se ele fosse o garantidor do milênio, né? Do que será a gestão do milênio, ok? Como é que você vê esses três protagonistas agora em 26 e o que você espera de possíveis acontecimentos que venham abalar a condição de senso comum? Na chamada numerologia mais aberta, vamos dizer assim, 2026 seria número 10. Né? Eu gosto muito do canal Mensagens Subliminares, eu quero deixar inclusive um abraço para o irmão idealizador do canal Mensagens Subliminares, de que 2025 tenha sido o fechamento de um ciclo, 2026 abre agora um novo. A questão tecnológica ela vai piorar dentro daquilo que nós temos, principalmente com a questão das antenas 5G, isso vai aumentar drasticamente, é aquilo que eles estão programando, na verdade. O que eu vejo, doutor Alex, tudo isso que o irmão colocou, tá? Eles vão entrar com a questão de comunicação, sim, com entidades sobrenaturais. Isso vai ser feito de uma forma gigante. Então, aquilo que a belga Baba Vanga falou vai acontecer. Eu creio que muita coisa pode acontecer. Porque a gente não pode acreditar tanto esses profetas, né, que não vêm da parte do Eterno. Então, mas ela acessa a questão do mundo sobrenatural, porque as pessoas podem acessar o mundo sobrenatural sem serem profetas de Deus. Isso existe. Balaão, você está falando de Balaão já. Exato, Balaão para a história. Claro, Balaão. Sim, ele era um. Então, existe uma paraxá, um tema na Torá que fala, que a própria paraxá Bilam, a paraxá que fala sobre essa questão de que Israel precisava ser destruída com o quê? Com feitiços. E o Eterno falava com ele era um feiticeiro. E por quê? Porque os pais de Balaão eram tementes a Deus. E ele se desvia, doutor Alex. Esse era o ponto. Depois ele é morto. Nós sabemos que depois o Josué o mata. Né? Agora, foram dadas inúmeras chances para ele. Ele não quis. Ele quis realmente se perverter para a questão do maligno. Agora, este ano ele vai abrir, certeza. Eu não vou dizer, eu não sou profeta, tá, irmão? Não me confundo, pelo amor do Eterno, tá? Mas ele vai abrir aí grandes temas para grandes consequências sobrenaturais, mas que talvez nem todos vão perceber isso. Talvez não. Nem todos vão. Isso uma pequena parte, o irmão
Sandro foi muito generoso. Eu creio que seja menos de 1% da população que está desperta. Algumas pessoas colocaram aqui a questão por exemplo, da série Stranger Things. Meus irmãos, Stranger Things é um grãozinho de açúcar, ou um grãozinho nesse mar, ou nessa praia gigantesca, daquilo que eles revelam para nós através dos filmes, através das séries, através dos documentários. Isso é muito pequenininho. Tudo que está por detrás aí é muito grande que vai se abrir. Há um moço, vamos falar do CERN, há um rapaz, que esse rapaz, ele parece que ele tem um QI avançadíssimo, de vez em quando sai, ele é um menino, deve ter acho que uns 14, 15 anos de idade. Algumas notícias saem dele na internet, nos canais mais fechados, e ele dizendo, doutor, o CERN vai ser fundamental no ano 2026, porque eles vão abrir comunicações com seres extradimensionais. Então aquela situação dos 3 corpos, né? Aquela série 3 corpos, ela já seria para preparar a população para esse tipo de encontro. Com certeza. E eles vão fazendo as suas mensagens preditivas desde quando? Desde 1910. Qual foi o primeiro grande filme de mensagem preditiva? Na minha opinião, tá? Foi o filme Metrópolis, do Fritz Lang. Se a gente observar o filme, assistam, tá, irmãos? Metrópolis, é um filme antigo, o filme é de 1918, alguma coisa assim, que trata de o quê? De um ser que é criado numa cidade futurista. Aquilo é uma tremenda mensagem preditiva. Onde se viu fazer um filme futurista, e foi um filme fantástico, do alemão Fritz Lang, depois fez outros filmes, que trata de tudo aquilo que nós viveríamos hoje. Olha o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Nós estamos vivendo hoje justamente na época do Exterminador do Futuro. E o Júlio Verne prevendo o submarino, prevendo o helicóptero, prevendo o bendito do oceano debaixo, dos seres intraterrestres, do homem ir na Lua, meu Deus. Gente, é muita coisa, gente, muita coisa. Agora, é aquela coisa, né? Eu entendo, né, que o óbvio só é óbvio por uma mente preparada. O Reich, Wilhelm Reich, né, discípulo do Freud, que é a base do meu trabalho como terapeuta, eu sou um terapeuta de base reichiana, né, bioenergética. O Reich, ele dizia que o óbvio só é óbvio para quem tem a mente preparada. A maioria da população funciona no efeito Bob Esponja, né? Bob Esponja. Então, ele absorve aquilo que está sendo colocado ali, mas ele não tem capacidade para desenvolver o raciocínio a partir daquilo, né? É um processo onde ele é absorvido, quase que uma ação por osmose, né? Que acontece ali, pegou, e aí ele já esqueceu, ele andou, talvez, aí, você bem generoso, 30 segundos, pum, aquilo já saiu da cabeça dele e ele já não tem mais interesse naquilo, mesmo diante do que ele viu, ouviu e percebeu sensorialmente, ok? Mas ele simplesmente, né, apaga. A mente dele vai lá e apaga. Eu creio que pode ser os parasitas, bactérias e fungos. Bum! Aquilo apagou na cabecinha dele ali, né? E a vida segue no mar da ignorância total. Então, ele vai andando nesse nível da ignorância. Na tua percepção, porque eu já preciso fechar, que daqui a pouquinho eu estou em outra live, né? E agradecer de antemão a tua vinda. Eu vou querer que você, né, nos permita retornar aqui. Claro, será um prazer. Eu entendo que o nosso papo é com litros de chimarrão. Litros de chimarrão aí. Que bom, eu tomo meu café e meu chá aqui, o irmão toma o chimarrão. Isso, o assunto vai longe, 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 longe. Mas, na tua percepção, né, vamos colocar do mais grave para o mais provável, né? Qual é a tua expectativa para esse ano? Se eu falar que é uma das piores possíveis, eu vou chover um pouco no molhado, né? Mas infelizmente sim. O ano já começa com, mais uma vez, no começo do ano, com uma investida militar. Lembram, irmãos, 91 foi a invasão do Kuwait. Depois, final de 2001, 2002, Afeganistão,
que mais? Invasão do Iraque. Tudo na mesma época, final de um ano e começo do outro. Em 2019, o governo norte-americano eliminou um dos grandes homens do Irã. Foi em janeiro também. E agora, novamente em janeiro, nós temos uma investida sobre um país aqui da América do Sul, um país comunista, vamos colocar assim, né? Que nada mais é daqui a Venezuela é. Então, tudo está sendo, doutor Alex, praticado de acordo com uma grande agenda. Essa agenda ela vai continuar este ano. Só que as pessoas, como nós colocamos agora, o senhor colocou com toda a razão, as pessoas não estão percebendo isso. Então, o que nós devemos fazer? Mas aí algumas pessoas já comentaram comigo, mas Moreira Fábio, você fala tanto dessas questões, nós falamos muito dessas questões no nosso canal também. E qual que é a solução para isso? Irmãos queridos, a solução é nós nos apegarmos com o eterno, fazermos um profundo arrependimento das nossas vidas, mudarmos de vida. Olha, há problemas terríveis se você ouvir música secular por causa da frequência. Pare de ouvir música secular. Há problemas terríveis se você ficar assistindo viciado na televisão, inclusive nas redes sociais, nesse aparelhinho que nós estamos falando aqui, que pode nos perverter se nós não tivermos um controle extremamente rígido daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos. Nós podemos ser escravos, muitos já são. Muitos religiosos, pessoas que vão para as igrejas, que dizem que não temem nada porque têm a Deus, mas já são escravas. Por quê? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento, conhecimento das Escrituras. As pessoas não querem verdadeiramente mudar as suas vidas. Eu não estou aqui fazendo discurso de conversão, estou discurso de conscientização. É bem diferente. As pessoas não querem, doutor Alex, se proteger. E para tudo isso nós estamos falando, o alvo somos nós. O que eles querem é a nossa eliminação. Você consegue entender isso? Então passe a praticar, passe a se proteger. Tenha uma vida mais regrada. Olha, cuidado com o que você come. Não se alimente de alimentos transgênicos com a marca T. Mas como que eu vou fazer, Moreira Fábio? O que eu vou comer? Busque, faça como eu. Busque alimentação natural. Eu saí de um grande centro, de uma grande cidade, de uma capital, uma grande capital, para vir para uma outra região para buscar uma vida mais tranquila e uma qualidade de vida da qual eu possa ter uma comunicação melhor com o eterno. O asfalto, os grandes prédios, o barulho dos carros, as buzinas, a criminalidade, isso perverte a nossa ligação com o Criador, bendito seja Ele. Então, se nós não mudarmos de vida, doutor Alex, nós não vamos conseguir nada. E não adianta, tá, irmãos? Só conhecimento, tá? Conhecimento o doutor Alex tem, eu tenho conhecimento razoável, vários irmãos nossos têm um excelente conhecimento e passam isso todos os dias nas redes sociais. Se você não agir, então você recebe o conhecimento, raciocina nele e continua a agir. Só que você vai ter que pagar um preço alto, porque quem está do seu lado não vai te entender. Então você precisa buscar pessoas que possam te entender e que tenham também as mesmas práticas. Eu tenho certeza, 2026, politicamente falando, será muito complicado para o Brasil. Socialmente falando, nós estamos vendo aí ações que estão vindo contra nós, ações financeiras, ações econômicas, para aquele que é trabalhador, por exemplo, tudo isso faz parte de uma agenda. Espiritualmente também a situação está muitíssimo complicada, porque esta agenda ela está progredindo, evoluindo para que nós, servos do Eterno, servos de Deus, com testemunho de Yeshua, com testemunho de Jesus, principalmente, sejamos também o alvo principal deles. Então, meus queridos, parem de dormir. Muitos estão dormindo. Acordem verdadeiramente e resgatem todas as informações, trabalhem com elas. Vocês têm aí lá no Esquadrão Águia, que em breve eu vou entrar, viu, irmão? Quero entrar lá com vocês, tá? Você vai ser muito bem-vindo. Reforço. Vai ser muito bem-vindo. Eu agradeço muito, tá? Agradeço que o irmão tem um outro trabalho agora. Eu só tenho que agradecer. Se o irmão me permitir, eu quero fazer a divulgação de 2 trabalhos nossos apenas. Por favor. Canal, muito obrigado. Canal Moreira Fábio Pires aqui no YouTube. Estamos desde 2012. E nós estamos também no Telegram. Quem quiser entrar conosco, quem quiser buscar as suas raízes da fé, que não é conversão ao judaísmo, tá, irmãos? Aí é uma questão particular, tá? Que foi a minha questão. Mas se você quiser buscar as raízes das escrituras que você disse que você crê,
quiser estudar conosco, o convite está feito. Nós estamos com lives de segundas às quintas-feiras. Amanhã nós vamos ter um trabalho especial lá no canal Teoria Máxima, com Maxwell Palheta, canal Teoria Máxima, parte 2, o que é o sistema, algo um pouco parecido do que nós vamos falar aqui, mas a gente vai focar, fizemos a parte 1 sobre o sistema, falaremos sobre a continuação das garras deste grande conglomerado espiritual que quer dominar e escravizar, e já domina e escraviza muitos, a maioria, inclusive, da raça humana, mas como nós podemos fazer para realmente nos livrar disso? O assunto é muito sério. Eu agradeço a participação aqui, meu querido irmão Alex Alves, se eu assim poder chamá-lo nessa intimidade, doutor Alex Alves, e vou convidá-lo para estar conosco no nosso canal, vamos tratar de um assunto específico, todos vão também querer ouvir muito do irmão. Todarabá, como nós falamos, muito obrigado. Gratidão, 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 tá certo, né? E você, gente, que entendeu, compreendeu, coloca o número 10 aí, só para eu poder, né, fazer, né, com o Fábio aqui uma apuração rápida. Quem entendeu e compreendeu o que nós abordamos até aqui, isso é a ponta de um iceberg, né? A gente vai convidar o professor Fábio para poder retornar, estar conosco aqui conversando, né? E aí eu quero saber de vocês que estão conosco aqui, né, o nível de entendimento alcançado. O professor Fábio é extremamente didático, né? A voz dele é extremamente suave, né? E ele é muito bom na articulação de pensamento. Então, isso facilita, né, pelo menos para mim, me deu uma facilidade enorme da gente poder navegar em assuntos que são pesados, historicamente, são assuntos pesados, porque são assuntos velados, né? E ele aqui, né, foi extremamente gentil conosco e conduziu, né, com maestria aí essa nossa conversa. Eu estou muito feliz, muito honrado, muito satisfeito, né, desse encontro, né, produzido aí pelo Eterno, pelo Criador, né, para estarmos aqui juntos, né, nesse momento em que todos temos um inimigo comum. A raça humana tem que entender que nós temos um inimigo comum, Sun Tzu, arte da guerra. Nós temos um inimigo comum, gente. Então, se nós não entendermos isso, né, nós estaremos no nível de vulnerabilidade máxima. E a crendice não vai dar conta, gente, não vai dar conta. Tá? Os sofismas não vão dar conta, ok? E os sistemas de credos, eu vou ser bem otimista, hein? Em 6 meses, eles vão cair todos. E aí você vai lembrar do ancião. Você vai dizer, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Então, você se prepare para o sistema de crenças ser abalado desde a sua fundação. E aí a turma vai ficar desesperada, perdida, por não ter raízes profundas no entendimento e no conhecimento, né, de quem de fato nos criou e por que estamos aqui e o que estamos fazendo, atravessando a saga humana. Né? Essa é a realidade. Mas, meu amigo, gratidão, obrigado aí. E já, gente, a gente retorna. Um abraço aí. Shalom, muito shalom. Obrigado. Shalom, shalom, Todarabá. Muito obrigado.